do Senhor Jesus. Amém? Você que nos acompanha e quer acompanhar o texto áureo, está lá em Êxodo, capítulo 14, o livro do Êxodo, o livro do Pentateuco, o segundo livro da Bíblia, lá no Antigo Testamento, Êxodo, capítulo 14. Vamos ler aqui do versículo 9 até o versículo 16. Alguns irmãos que são pessoas que gostam de ler a palavra de Deus, que gostam de estudar, sabem muito bem acerca do texto na qual eu vou mencionar nesta noite. Então eu gostaria que você encontrasse para estarmos lendo junto. Quero aqui agradecer ao pastor Jordan Ferreira por mais uma oportunidade, os amados irmãos que estão nos acompanhando. Mando um abraço, a paz do Senhor, que Deus possa continuar te abençoando. É bem verdade que o nosso culto está uma bênção. Deus tem se manifestado de diversas formas aqui em nosso meio. Eu tenho certeza que Deus ele está visitando a tua vida. E o Senhor ele tem uma palavra rima para você. Deus ele tem uma palavra de vitória. Deus ele tem algo especial para a sua vida. Basta que você venha crer em nome de Jesus. Êxodo 14, a partir do verso 9, vai dizer assim: E os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pi-Haiote, diante de Baal-Zephon. E chegando o Faraó e os filhos de Israel, levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: Não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizesse isso, que nos tens tirado do Egito? Não é esta a palavra que temos falado no Egito, dizendo: Deixa-nos que sirvamos a esses egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estai quietos, vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vistes nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marche, e tu levanta a vara, estende a tua mão sobre o mar, fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Amém? Somente até aqui. Imagine você, querido, você recebe uma herança. Alguém passa para você uma herança, na qual essa herança vai te render muitos milhões. Você vai ganhar muito dinheiro. Imagina que um certo dia você está caminhando por uma determinada rua, você vai em um determinado lugar para poder tomar posse dessa herança. Você está feliz, você está idealizando sonhos, projetos, você está pensando em ajudar muitas pessoas, muitos amigos, quem sabe ajudar até na obra de Deus. Você está irradiante, você está feliz demais. Imagine que você está indo em uma determinada rua, neste caminho. Quando você olha para trás, você percebe que está vindo algumas pessoas que estão te seguindo. Essas pessoas, elas querem ver o teu mal, elas querem frustrar os seus sonhos, elas querem roubar a tua herança. E aí você percebe que eles estão te seguindo, e você começa a andar mais rápido, e eles andam rápido também. Você vira uma rua, eles também viram. Você começa a correr, eles começam a correr atrás de você. E você vai correndo, aí você vira em uma determinada rua. E você vai nessa rua com muita velocidade, e eles estão quase te pegando. E quando você percebe, essa rua é uma rua sem saída. Não tem mais para onde você ir. É casa de um lado, casa de outro. O único recurso é você voltar. Mas o inimigo ele está te perseguindo. Aí a minha pergunta para você é: o que você faria? O que você ia fazer? A rua é sem saída, não tem como mais seguir. Você não pode voltar, você não pode pular o muro, não. Eu sei o que você faria. Certamente você iria entrar em desespero. Eu também iria entrar em desespero, porque quando nós não temos recurso, como nós não sabemos o que fazer, de que forma agir, nós ficamos desesperados. Talvez você ia se prostrar no chão, ia chorar, ia entrar em desespero, você ia pedir clemência para os seus adversários. E quando nós vemos esse texto, foi mais ou menos isso que aconteceu. O povo, eles ficaram escravos por
quase mais de 400 anos. Agora eles estão indo rumo à terra prometida, ao lugar que Deus fez a promessa para eles. Eles estão indo, certamente estão sonhando, estão idealizando, projetando. Talvez os pais falavam para os seus filhos: olha, chegando lá, eu vou construir algo especial para você, eu vou deixar algo muito importante para você. Mas a Bíblia diz que eles estão indo, e de repente o inimigo vem atrás deles. Os egípcios vêm persegui-los, e diz que Deus manda eles voltar e ficar em um lugar chamado Pi-Hahirot, que para alguns estudiosos quer dizer lugar sem saída, beco sem saída, lugar sem escapatória. E a Bíblia diz que eles param ali naquele lugar. Aquela região, eu estava pesquisando, aquela região era uma região montanhosa, né? O lado ali, Migdol, era um lugar onde era montanhoso, e era muita gente que estava com Moisés. Por mais que eles tentassem, não ia dar tempo de escalar aquelas montanhas. Era um lugar todo cercado de montanhas. A única saída era eles nadarem ali no mar, mas não tinham como nadar também. E ali eles ficam desesperados. A primeira coisa que eu quero aqui falar é que, por que eu estou fugindo, sendo que foi Deus que fez a promessa? Porque quando Deus faz, muitas das vezes Deus faz a promessa para mim e para você, como fez para esses nossos irmãos aqui, e nós fugimos quando algo foge do nosso controle, quando algo sai da nossa expectativa, nós pensamos em fugir. Mas por que fugir se foi Deus que fez a promessa? Mas nós sabemos também que existe promessa, que há situações que mesmo nós tendo a promessa, a situação ela foge do nosso controle. Eu sei que eu tenho uma promessa de morar eternamente com o Pai. Eu sei que você tem a promessa de ser vitorioso. De repente, o ano começou e muitos profetas, muitos irmãos, muitos amigos te prometeram algo e falaram: olha, esse ano será o melhor ano da sua vida. Esse ano será o ano de todas as realizações para você. Só que aí você olha agora e você está aí, tendo que ficar distância, né, um distanciamento social, tendo que ficar esperando. Você não sabe o que vai acontecer, você não sabe como será o seu futuro. Mas eu digo para você, a promessa de Deus, ela ainda continua de pé. O importante é, quando a situação adversa chega nas nossas vidas, qual voz que nós vamos ouvir? Qual tipo de voz você está ouvindo quando o beco sem saída apareceu na tua vida? O revés chegou na tua casa. Qual tem sido a voz? Porque percebe, que eu acho muito interessante nesse texto, que quando eles chegaram naquele lugar, que não tinha escapatória, não tinha para onde eles irem, e olha, percebe que foi Deus que mandou eles ir para lá. E às vezes nós falamos assim: olha, mas não foi Deus que falou para eu ir? Não foi Deus que falou que era na minha vida? Não foi Deus que disse para eu tomar essa decisão? Não foi Deus que falou para eu largar tudo e seguir a presença dele, seguir os caminhos dele? Não foi Jesus que me prometeu de que tudo iria bem na minha vida? E interessante que naquele momento eles começam a murmurar. E é isso que eu e você, muitas das vezes, estamos fazendo. E talvez diante dessa circunstância, é o que muitos talvez têm feito: murmurado, questionado, reclamado. A Bíblia diz que eles começaram a falar: olha, Moisés, será que você não poderia ter deixado nós lá? Eu falei para você, Moisés, que esse negócio não ia dar certo. Existem pessoas que é assim. Você está em uma expectativa, você está com a promessa na tua mão, você está ali acreditando, mesmo que a coisa está ruim, você está acreditando que a situação vai mudar. A pessoa chega para você e fala: não vai dar certo. Isso aí não é para você. Você não foi escolhido para nada. E você tem que sofrer mesmo, você tem que padecer. E a Bíblia diz que o povo começou a falar para Moisés: Moisés, e aí? E agora? Está vendo essa sua ideia aí de libertador? Está vendo essa sua ideia aí de triunfalista? Não está dando certo, e agora? O que vai acontecer? Começaram a questionar Moisés e dizer para ele assim: olha, nós não poderíamos ter saído de lá. A culpa é sua. Cadê o teu Deus? Mas eu acho interessante que muitas vozes chegou até o ouvido de Moisés. Muitos questionamentos. Mas em nenhum momento Moisés ouviu essa voz. Se você observar o texto, diz que ele ouviu a voz de Deus. Ele ouviu a voz do Senhor. E a Bíblia diz que Deus falou assim: olha, Moisés, quem mandou vocês parar?
Por que esse povo está clamando? Por que esse povo está desesperado? Fala para eles marchar. Mas é interessante, marchar para onde, Senhor? Como que vai marchar? A gente está num beco sem saída, não tem jeito. Como que nós vamos marchar? Querido, aprenda uma coisa. Quando a situação adversa chegar na tua casa, na tua vida, aprenda a ouvir a voz do Senhor. Porque quando nós ouvimos a voz do Senhor, Ele nos dá a direção certa. O Moisés, ele ouviu a voz do Senhor, e Deus deu a estratégia para Moisés. Imagina só, aquele povo já tinha vivido tantas coisas maravilhosas com Deus. Eles já tinham visto ali as pragas lá no Egito. Eles viram tantas maravilhas. Será que Deus escolheu eu e você para deixar nós morrermos no meio do caminho? Será que Deus fez tanta coisa na tua vida, na minha vida, para chegar exatamente agora, Ele nos abandonar? A Bíblia diz que Deus tirou o povo de lá, trouxe eles e eles estavam indo rumo à terra prometida. Será que Deus é um Deus que Ele só faz pela metade? Será que Deus só trouxe eles ali e falou, bom, eu tirei vocês de lá, agora vocês vão padecer aqui? Não. E é isso que Deus está dizendo para você. Lembra de onde foi que Ele te tirou. Lembra quantos milagres Ele já fez na tua vida. Lembra quantas obras já foram realizadas através de você e em você. Perceba que se você está de pé, se a tua família, a tua casa está de pé, é porque o Senhor tem te livrado, tem te guardado. Eu acho interessante o Salmo 40, aleluia, 6, vai dizer assim, o verso de número 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. A palavra do Senhor diz que aquele povo começou a murmurar, começou a questionar, mas o Moisés não deu ouvido para ele ouviu a orientação de Deus, e ele seguiu o plano que Deus, aleluia, reservou para eles. Ele foi lá, ele tinha um cajado, ele pega aquele cajado e ele toca nas águas, e o milagre acontece. O nosso pastor Jordan, na ministração do ofertório aqui, ele falou sobre fé. E você ter fé é você acreditar no impossível. E você ter fé é você saber que mesmo que as coisas não estejam andando da forma que você imagina, você tem a confiança de que vai acontecer algo de bom na sua vida. É ter fé isso. É eu saber que talvez as coisas não estão andando da forma que eu quero. Porque nós sempre queremos mais. O ser humano, o homem, isso faz parte da nossa natureza egoísta. Nós nunca nos conformamos com o essencial. Nós queremos sempre mais. E em alguns casos isso é bom, mas não demasiadamente. Existe um momento que nós temos que entender o plano, o projeto de Deus para nossas vidas e confiar nas promessas do Senhor, acreditar e não desistir. A Bíblia diz que Moisés, ele não deu ouvido àquelas pessoas, ele ouviu a voz de Deus, e por isso, aleluia, louvado seja Deus, Deus deu livramento para eles. Existe um momento na nossa vida que mesmo nós, ouvindo a voz de Deus, as coisas não vão correr bem do jeito que nós imaginamos, porque Deus tem um propósito para tudo. Quando nós olhamos o texto lá em Mateus capítulo 14, versículo 28 ao versículo 31, diz que em um determinado dia Jesus não estava no barco. Jesus falou para os discípulos, eu quero que vocês peguem o barco e vocês vão lá para o outro lado. Aquele dia Jesus não estava no barco, e eles obedeceram ao Senhor Jesus. Em determinado momento eles olharam e viram uma espécie de um homem, uma pessoa que estava vindo de encontro a eles. O Pedro, mais que imediatamente, ele percebeu que era Jesus. E o Pedro falou, Jesus é o Senhor? E Jesus falou, Pedro, sou eu. Ele falou, se realmente é o Senhor, permita que eu vá até o Senhor. Jesus falou, vem Pedro. Ou seja, Pedro ouviu a voz de Jesus e obedeceu a ordem de Jesus. E a Bíblia diz que Pedro, ele está indo. Logo Pedro, um pescador nato, sabia todas as práticas, Pedro sabia nadar, mergulhar, sabia tudo. Mas agora está acontecendo com ele algo que nunca tinha acontecido antes. Pedro sabia nadar, Pedro sabia mergulhar, Pedro sabia pescar, mas andar sobre as águas foi a primeira vez. E a Bíblia diz que Pedro, ele vai andando sobre as águas e daqui a pouco as águas começam a balançar e ele começa a olhar para as águas e ele começa a se afundar. E a Bíblia diz que ele pede socorro, ele clama, e Jesus ajuda ele, levanta Pedro. Quero te dizer algo, existe um momento que mesmo nós ouvindo a voz do Senhor,
Existem situações que não vai correr da forma que imaginamos. Mas isso não quer dizer que Jesus nos abandonou. Jesus ele está olhando para nós. Porque você percebe que no final do texto, Jesus vai falar, homem de pequena fé. Muitas das vezes nós criticamos Pedro, né? Nós falamos, o Pedro ele afundou nas águas. Mas me mostra na Bíblia qual foi outro homem que andou nas águas igual Pedro. Não existe. Não existe outro homem que andou sobre as águas igual Pedro. Existem situações que para você parece ser uma derrota, mas situações que Deus está preparando para que você tenha uma experiência com Ele, para que você viva algo melhor na presença dEle. Amém? O Senhor, existem situações, eu já termino aqui, que nós não temos somente que clamar. Nós temos que ter uma atitude, temos que tomar decisões, temos que ser práticos. Olha só que algo interessante, no versículo 15 vai dizer assim, então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marche. Deus está dizendo assim, por que vocês estão clamando? Não basta vocês só ficar clamando, vocês têm que agir, vocês têm que tomar uma atitude, têm que tomar uma decisão, têm que ser práticos. Eu acho interessante quando o pastor nos deu a oportunidade para ministrar essa breve palavra. Eu estava estudando e há algum tempo eu tenho observado a biografia de um rapaz chamado Michael Jordan. Alguns talvez conhecem, um dos maiores jogadores de basquete norte-americano. E eu estava vendo ali a biografia dele. O interessante é que quando ele começou, ele foi fazer o teste para ser jogador de basquete e ele foi reprovado. Porque mesmo ele sendo muito bom, porque quando ele começou, ele já começou sendo um rapaz acima da média, ele foi reprovado porque ele não se encaixava no perfil, dos jogadores daquela época. E interessante que ele voltou para a casa dele e ele não desistiu, ele não ficou murmurando, nem questionando. Ele foi treinar, ele se aperfeiçoou. Ele começou a treinar, tem um depoimento da mãe dele falando que ele treinava incansavelmente, treinava fundamentos e arremesso, treinava, e depois ele foi lá e conseguiu passar. E hoje ele se tornou um dos maiores, se não dizer o maior jogador de basquete no mundo. Mas algo que eu acho interessante, que mesmo ele, com todas as qualidades dele, ele era um dos maiores cestinhos em tudo quanto era fundamento, Ele começou a carreira em 84, até em 89 ele era o melhor em tudo individualmente. Mas o maior sonho dele era entrar na galeria dos MVP, que chama dos melhores, que naquela época era o Larry Bird, o Michael Jordan e o Magic Johnson, melhor dizendo. E só que ele não conseguia. Ele ganhava tudo individualmente, só que ele não conseguia. Só que aí um dia ele conseguiu, quando ele entendeu que ele sozinho ele não ia chegar a lugar nenhum, que ele precisava de uma equipe. Ele sabia que ele era muito bom sozinho, mas isso não era o suficiente para ele ser um campeão. E aí quando ele entendeu que ele tinha que confiar na equipe dele, por mais que tinha pessoas com menos qualidade que ele, mas que era importante no time, ele ia ser um dos maiores do mundo. E ali assim foi, ele começou a confiar, começou a ser mais em conjunto, não só individual. E hoje ele é um dos maiores que existe na história do basquete. Por quê? Porque ele entendeu que sozinho ninguém chega a lugar nenhum. O que eu quero dizer para você, eu e você, nós temos que ser práticos, nós temos que tomar atitudes, nós temos que tomar decisões, nós temos que agir, não somente orar, nem somente clamar, nem somente suplicar, mas também fazermos algo para melhorar o nosso desempenho. Mas isso nós não vamos conseguir sozinho, nós temos que conseguir em conjunto. É por isso que existe a igreja, é por isso que existem os pastores, é por isso que existe a tua família, a tua casa. Você precisa pedir ajuda. Você precisa ser mais unânime com as pessoas. Você precisa acreditar que Deus é na tua vida. E a palavra do Senhor diz que o povo de Israel, eles passaram pelo meio do mar. E quando nós continuamos a história, você vai perceber que o povo, eles possuiu a terra prometida. A terra que mana leite, que mana mel. A terra que é uma dos maiores lugares do mundo. Até hoje nós contamos essa história, sabe por quê? Porque alguém decidiu, aleluia, sabendo que mesmo em um lugar onde não havia recursos, onde não havia saída, eles clamaram, eles tomaram a decisão, eles marcharam e Deus deu a vitória.
E eu termino aqui para dizer que existem situações que só vai mudar quando você tomar a decisão. Tomar a decisão do que, irmão Kleber? De ouvir a voz do Senhor. Talvez Jesus ele está te chamando faz tempo. Jesus está te chamando para você aceitar Ele como único e suficiente Salvador. Jesus ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Lembra que eu falei a história do Michael Jordan, que ele precisou de ajuda? E você precisa de ajuda. Talvez ela não seja a pessoa ideal para te ajudar, mas eu conheço alguém que é ideal para te ajudar, o Senhor Jesus. Jesus ele me ajudou, Ele salvou a minha vida, Ele me libertou, Ele me restaurou, Ele me transformou. E por isso hoje eu estou aqui para falar para você que o mesmo Deus que fez a obra na minha vida, Ele pode fazer a obra na tua vida. De repente você está num beco sem saída, numa situação sem volta, mas se você confiar, se você aceitar Jesus como único e suficiente Salvador, não queira andar sozinho, não queira andar sozinho, achando que você vai conseguir, que você não vai. Ande com Jesus, adore o nome dEle, porque Ele vai te abençoar. Fica com essa palavra e que o Senhor abençoe você, a sua casa, a sua família, cada um, em nome de Jesus. Ainda há saída, mesmo que não haja recursos para você, mesmo que você esteja no meio sem saída, acredita, Jesus é fiel para te ajudar e te dar vitória. Amém?